Uma jovem mãe achava que o nascimento do filho seria o começo de uma vida feliz. Mas um golpe duro e inesperado colocou sua força à prova. Entre lágrimas, dor e muita coragem, ela descobriu um caminho que ninguém imaginava. Antes de conhecer essa história emocionante, não esquece de se inscrever no canal para receber mais relatos inspiradores. O eco dos seus passos no corredor do hospital misturava-se com o barulho distante de macas sendo empurradas e conversas sussurradas. Marina caminhava devagar, cada movimento uma pequena agonia que subia do corte da cesariana até seu coração disparado. Nos braços embalava com cuidado o pequeno Miguel, de apenas 3 dias de vida, que dormia alheio à tempestade que se formava em volta dele. 6 anos. 6 longos anos de tratamentos, injeções, consultas médicas, esperanças construídas e destruídas mês após mês. Quantas vezes havia segurado testes de gravidez negativos com as mãos trêmulas? Quantas noites chorou escondida no banheiro, enquanto Eduardo dormia indiferente no quarto ao lado? Mas ali estava ele finalmente, seu milagre de cabelos escuros e dedos minúsculos que se agarravam ao seu dedo indicador, como se soubessem que ela era seu porto seguro. "Devagar, filha", murmurou Dona Helena, sua sogra, segurando sua bolsa hospitalar e caminhando ao seu lado. A mulher de 60 anos tinha o rosto marcado pela preocupação, mas seus olhos brilhavam ao observar o neto. Eduardo não podia mesmo vir? Disse que tinha uma reunião importante. Marina forçou um sorriso amargo. Reunião importante. Nos últimos 3 meses de gravidez, tudo tinha se tornado mais importante para seu marido do que ela. As consultas médicas que ele faltava, os exames que não acompanhou, as conversas sobre o enxoval que ele cortava com um "depois conversamos sobre isso", como se o bebê fosse apenas dela, como se aqueles 6 anos de luta não tivessem sido compartilhados. "Está tudo bem, Dona Helena. O importante é que Miguel nasceu saudável." As palavras saíram automáticas, polidas, como havia aprendido a ser durante os 8 anos de casamento. Sempre amenizando, sempre desculpando, sempre protegendo a imagem do marido que, ultimamente, nem se importava em manter. O bebê se mexeu em seus braços, fazendo um pequeno ruído, e Marina sentiu seu coração derreter novamente. Nada mais importava naquele momento. Nem a dor física, nem a ausência de Eduardo, nem a sensação estranha que a acompanhava há meses, como se estivesse vivendo em uma casa que não era mais sua. Chegaram ao estacionamento, e Dona Helena abriu a porta do carro com cuidado. "Senta devagar, Marina. Vou ajeitar o bebê conforto." A sogra sempre fora carinhosa com ela, mais do que a própria mãe, que morava em outro estado e só conseguiria vir na semana seguinte. Durante o trajeto até a casa, Marina observava a cidade passar pela janela. Tudo parecia igual, mas ela sentia que era uma pessoa completamente diferente da que havia saído dali 4 dias antes para o hospital. Agora era mãe. Finalmente, aos 32 anos, depois de tanto sofrimento, era mãe. A casa apareceu na esquina, com suas paredes brancas e jardim que ela mesma havia planejado quando se casaram. Eduardo sempre dizia que ela tinha talento para a arquitetura, que deveria ter continuado a carreira ao invés de se dedicar apenas aos tratamentos para engravidar. Talvez ele tivesse razão. Talvez, agora que Miguel estava ali, ela pudesse pensar em outras coisas também. "Chegamos, meu amor", murmurou para o bebê que continuava dormindo tranquilamente. "Bem-vindo ao seu lar." Dona Helena estacionou e correu para ajudá-la a sair do carro. Cada movimento ainda era um lembrete doloroso do parto, mas Marina estava determinada a não demonstrar fraqueza. Havia sonhado tanto com esse momento. Chegar em casa com seu filho nos braços, Eduardo as esperando na porta, talvez com flores, ou pelo menos com um sorriso. A realidade, porém, foi o silêncio da casa vazia, e a sensação de que algo não estava certo. A chave girou na fechadura com um clique que ecoou pela casa silenciosa. Marina atravessou a porta de entrada segurando Miguel com cuidado, enquanto Dona Helena a seguia carregando as bagagens do hospital. O ar estava carregado de um cheiro estranho, diferente do usual aroma de café e flores que sempre perfumava o ambiente. "Eduardo?" Marina chamou, sua voz ainda fraca do pós-parto.
Chegamos. O silêncio foi a única resposta. Dona Helena franziu o senho, notando a expressão preocupada da nora. Ele deve estar no escritório. Você sabe como ele fica quando está trabalhando. Marina assentiu, mas algo não parecia certo. A sala estava impecavelmente arrumada, quase como se ninguém tivesse vivido ali nos últimos dias. Até mesmo as almofadas do sofá estavam dispostas com uma perfeição que ela nunca se preocupava em manter. Vou levar Miguel para o quarto, disse ela dirigindo-se para a escada. Cada degrau era um desafio, a cicatriz da cesariana protestando contra o movimento. Dona Helena, a senhora poderia preparar um chá? Estou exausta. Claro, filha. Você precisa descansar. No quarto do casal, Marina depositou Miguel no berço que havia sido montado com tanto carinho 3 meses antes. O bebê dormia profundamente, alheio às tensões que começavam a se formar ao seu redor. Ela acariciou seus cabelos macios, sussurrando uma canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar. Foi então que ouviu vozes vindas do andar de baixo. Eduardo tinha chegado e, pelo tom, não estava sozinho. Marina sentiu um aperto no peito, mas tentou afastar os pensamentos negativos. Talvez fossem colegas de trabalho. Talvez ele estivesse terminando a tal reunião importante em casa. Desceu as escadas lentamente, segurando no corrimão para não perder o equilíbrio. A conversa parou abruptamente quando ela apareceu na sala e o que viu fez seu mundo desabar em segundos. Eduardo estava ali, mas não sozinho. A seu lado, uma mulher alta, loira, com um vestido justo que destacava suas curvas, segurava a mão dele com uma familiaridade que cortou Marina como uma lâmina. O perfume dela, doce, enjoativo, provocante, dominava completamente o ambiente. Marina, Eduardo disse, sua voz fria e distante. Você chegou. Não havia carinho na frase, nenhum alívio por vê-la em casa com o filho. Apenas constatação, como se ela fosse uma visita inesperada. Eduardo, o que está acontecendo aqui? Marina tentou manter a voz firme, mas o tremor era inevitável. A mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser Marina. Eu sou Camila. Ela estendeu a mão com uma naturalidade perturbadora. Eduardo me falou muito sobre você. Marina olhou para a mão estendida, depois para o marido que desviava o olhar. Dona Helena apareceu na sala naquele momento, carregando uma bandeja com chá e quase a derrubou ao ver a cena. Eduardo, que diabos está acontecendo aqui? A sogra não conseguiu disfarçar a indignação. Sua esposa acabou de chegar do hospital com seu filho. Mãe, eu posso explicar, Eduardo começou, mas Camila o interrompeu. Não precisa explicar nada, amor. Ela precisa saber da verdade. A mulher se aproximou de Marina, que instintivamente recuou. Olha, querida, vou ser direta. Eduardo e eu estamos juntos há meses. Ele não queria te contar enquanto você estava grávida, mas agora que o bebê nasceu... Camila, pare. Eduardo murmurou, mas sua voz não tinha força. Não, Eduardo, ela precisa saber. Camila virou-se novamente para Marina. Ele me ama. Quer o divórcio. É melhor para todos nós. Marina sentiu as pernas fraquejarem. A dor física da cesariana era nada comparada à dor que atravessava seu peito naquele momento. 6 anos tentando engravidar, 8 anos de casamento, e ele havia encontrado outra mulher bem quando ela finalmente conseguira dar-lhe o filho que tanto desejaram. Eduardo, ela sussurrou, procurando nos olhos dele algum sinal do homem que se apaixonara por ela. Fala comigo. Me diz que isso não é verdade. Ele respirou fundo, finalmente olhando para ela. Marina, eu sinto muito. Eu tentei, mas as coisas mudaram. Eu mudei. Dona Helena deixou a bandeja cair. O barulho da porcelana se estilhaçando no chão ecoou pela sala como um presságio. O som da porcelana se estilhaçando ainda ecoava na sala quando Marina sentiu algo morrer dentro dela. Não era apenas o coração se partindo, era toda uma vida, toda uma identidade construída ao longo de 8 anos que desmoronava como um castelo de cartas. Você não pode estar falando sério, Dona Helena sussurrou, sua voz trêmula de choque. Eduardo, seu filho acabou de nascer. Sua esposa passou 6 anos tentando te dar esse bebê. Camila revirou os olhos, como se a cena toda fosse um inconveniente menor. Dona Helena, com todo respeito, mas essas coisas acontecem.
O amor não pode ser forçado. Amor? Dona Helena avançou um passo, os punhos cerrados. Que amor é esse que aparece quando uma mulher está grávida, vulnerável? Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina reconhecia dos momentos em que ele ficava nervoso. Mãe, eu não planejei que fosse assim. Simplesmente aconteceu. Aconteceu? Marina finalmente encontrou sua voz, embora saísse como um sussurro. Eduardo, você me prometeu que seríamos uma família. Durante 6 anos eu me submeti a tratamentos dolorosos, a hormônios que me deixaram louca, a procedimentos humilhantes. Tudo isso para quê? Marina, você não entende. Eu tentei amar você do jeito que você merecia, mas apareceu ela. Marina interrompeu, olhando para Camila com uma mistura de desespero e raiva contida. Camila se aproximou de Eduardo, entrelaçando o braço no dele com uma possessividade ostensiva. Olha, Marina, eu entendo que deve ser difícil, mas ficar se agarrando a um casamento que já acabou não vai ajudar ninguém. Eduardo já tomou a decisão dele. A decisão dele? Dona Helena explodiu. E o filho? E os votos que vocês fizeram? E os 6 anos que minha nora passou sofrendo para dar um herdeiro para esta família? Dona Helena, por favor, Eduardo murmurou. Vamos tentar resolver isso de forma civilizada. Marina sentiu uma náusea subindo pela garganta. A dor da cesariana latejava, misturada com uma dor emocional que parecia querer arrancá-la de dentro para fora. Mas uma força estranha a mantinha de pé. Talvez o instinto maternal que havia despertado há 3 dias, talvez apenas o orgulho ferido. Civilizada, ela repetiu, testando a palavra. Você traz sua amante para dentro da nossa casa, no dia em que eu volto do hospital com seu filho, e quer que eu seja civilizada. Não foi assim que eu quis que acontecesse, Eduardo disse, mas sua voz soava vazia, sem convicção. Como você queria que acontecesse, Eduardo? Marina se aproximou dele, ignorando a presença de Camila. Você ia continuar me enganando por quanto tempo? Até Miguel completar 1 ano? 5 anos? Ou ia esperar eu engravidar de novo? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Eduardo desviou o olhar novamente e Marina entendeu tudo. Ele nunca havia planejado contar. Provavelmente, continuaria levando a vida dupla indefinidamente se Camila não tivesse forçado a situação. Eu vou buscar meu neto, Dona Helena disse, sua voz carregada de uma dignidade ferida. Esse ambiente não é lugar para uma criança. Quando ela subiu as escadas, Marina se viu sozinha com o homem que havia sido sua vida inteira e a mulher que havia roubado seu lugar. O perfume de Camila parecia mais forte agora, como se estivesse marcando o território. Marina, Eduardo começou tentando uma aproximação. Eu quero que você saiba que isso não tem nada a ver com você. Você é uma mulher incrível, é uma mãe maravilhosa. Não, Marina o interrompeu, sua voz saindo mais firme do que esperava. Não venha com esse papo de, não é você, sou eu. Se você quisesse me deixar, deveria ter feito isso antes de me fazer passar por 6 anos de inferno para ter um filho que aparentemente você nem queria. Eu queria o bebê, Eduardo protestou. Miguel é meu filho também. Então por que não estava lá quando ele nasceu? Marina perguntou, sentindo as lágrimas finalmente chegarem aos olhos. Por que eu tive que passar pelo parto sozinha? Por que você não veio me buscar no hospital? Camila suspirou impaciente. Gente, isso está virando um drama desnecessário. Eduardo, você não disse que ia falar sobre o divórcio logo? Marina olhou para ela com incredulidade. A mulher falava sobre o fim do seu casamento, como se estivesse discutindo o cardápio do jantar. Divórcio, Marina repetiu. Você quer o divórcio? Eduardo assentiu lentamente. Seria melhor para todos nós, Marina. Você merece alguém que te ame de verdade. E você acha que me ama de verdade? Camila perguntou para Eduardo com um sorriso provocativo. Completamente, ele respondeu sem hesitação, beijando-a rapidamente. Marina fechou os olhos por um momento, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Quando os abriu, uma determinação estranha havia tomado conta dela. Saiam da minha casa, ela disse baixinho. Como? Camila perguntou. Saiam da minha casa. Agora. Eduardo pareceu surpreso com a firmeza dela. Marina, nós precisamos conversar sobre... Não, agora não.
Eu acabei de ter um bebê, estou doendo, estou cansada, e vocês acabaram de destroçar a minha vida. Saiam da minha casa antes que eu faça alguma coisa de que possa me arrepender. Dona Helena desceu as escadas naquele momento, carregando Miguel no colo. O bebê havia acordado e choramingava baixinho. Ele está com fome, ela disse para Marina, ignorando completamente Eduardo e Camila. Marina estendeu os braços para receber o filho, sentindo uma onda de amor protetor varrer qualquer outra emoção. Naquele momento, nada mais importava, além daquele serzinho que dependia dela. Vamos, Camila, Eduardo disse finalmente. Voltamos depois para conversar. Não voltem hoje, Marina disse sem levantar os olhos de Miguel. Eu preciso de tempo. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio da casa pareceu ainda mais ensurdecedor. Os dias seguintes passaram como uma névoa densa e sufocante. Marina movia-se pela casa como um fantasma, cuidando de Miguel com o automatismo de quem aprendeu que a vida continua mesmo quando o coração está despedaçado. Dona Helena havia insistido em ficar, dormindo no quarto de hóspedes, ajudando com o bebê e cozinhando refeições que Marina mal conseguia engolir. Você precisa se alimentar, filha, dizia a sogra pela terceira vez naquela manhã, empurrando um prato de sopa em sua direção. O Miguel precisa de você forte. Marina assentiu mecanicamente, levando a colher à boca sem sentir o sabor. Tudo havia perdido o gosto. A comida, o café matinal que sempre adorara, até mesmo os momentos com Miguel pareciam envolvidos por uma camada de algodão que abafava qualquer prazer. Eduardo havia ligado 2 vezes, mas ela não atendeu. Deixou que a secretária eletrônica registrasse suas desculpas vazias e promessas de conversarem quando ela estivesse mais calma. Como se fosse apenas uma questão de tempo, como se ela fosse uma criança fazendo birra. Foi na terceira manhã, enquanto amamentava Miguel na poltrona da sala, que a campainha tocou. Dona Helena havia saído para comprar fraldas, então Marina teve que se levantar, ainda sentindo as pontadas da cesariana, e arrastar-se até a porta. Do lado de fora, Camila esperava com um sorriso que tentava parecer amigável, mas que não escondia a arrogância por trás dos olhos azuis. Estava impecavelmente vestida, maquiada como se fosse para um coquetel, e carregava uma bolsa de grife que custava mais que o salário mensal que Marina ganhava quando ainda trabalhava. Oi, Marina. Posso entrar? Precisamos conversar. Marina sentiu uma onda de raiva subir pelo peito, mas Miguel começou a chorar em seus braços, lembrando-a de que precisava manter a calma. O que você quer? Olha, eu sei que as coisas não começaram da melhor forma entre nós, Camila disse, convidando-se a entrar na sala. Mas eu pensei que podíamos ser civilizadas. Afinal, vamos ter que conviver por causa do Eduardo. Conviver? Marina repetiu, balançando Miguel para acalmá-lo. Bem, ele é o pai do bebê. Vai querer ver o filho, participar da vida dele. Camila se sentou no sofá sem ser convidada, cruzando as pernas com elegância estudada. Eu vou ser parte da vida do Eduardo, então? Você quer dizer que vai ser a madrasta do meu filho? Marina completou, sua voz gelada. Não precisa ser assim tão dramática. Eu sei lidar com crianças. Tenho 2 sobrinhas. Marina olhou para ela com incredulidade. A mulher falava sobre Miguel como se fosse um cachorro que precisava ser dividido entre 2 casas. O que você realmente quer, Camila? A máscara de falsa cordialidade caiu por um momento. Eu quero que você facilite as coisas. O Eduardo se sente culpado, e isso está afetando nosso relacionamento. Se você parar de dramatizar e aceitar a situação, todo mundo fica mais feliz. Ah, entendi. Você quer que eu pare de dramatizar o fato de meu marido ter me abandonado 3 dias depois do nascimento do nosso filho. Marina, você é uma mulher inteligente. Deve perceber que segurar um homem que não te quer não vai dar certo. É melhor para todo mundo se vocês se separarem de forma amigável. Marina sentiu Miguel relaxar em seus braços, finalmente adormecendo. A respiração calma do bebê lhe deu uma estranha sensação de força. E o que você sugere? Perguntou, sua voz cuidadosamente controlada. Camila abriu a bolsa e tirou de dentro um envelope. Eu trouxe isso para você. Ela colocou o envelope na mesa de centro. É suficiente para você se mudar para outro lugar, recomeçar a vida longe daqui.
Marina olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Você está me oferecendo dinheiro para ir embora? Não é assim que você deve ver. É uma ajuda para que você reconstrua sua vida. Eduardo não vai conseguir pagar pensão alta. Você sabe como andam as coisas no escritório dele. Isso aqui seria uma solução melhor para todos. E o Miguel? Bem, Eduardo pode visitá-lo alguns fins de semana. Não precisa ser nada muito complicado. Naquele momento, Marina entendeu exatamente com quem estava lidando. Não era apenas uma amante que havia roubado seu marido. Era uma mulher que via Miguel como um estorvo, um empecilho no relacionamento perfeito que ela queria construir com Eduardo. Quanto? Marina perguntou. Camila sorriu, pensando ter vencido. 50 mil. É mais do que suficiente para você se estabelecer em qualquer lugar do país. Marina se levantou lentamente, ainda segurando Miguel. Caminhou até a janela e ficou ali por um longo momento, olhando o jardim que ela mesma havia projetado. As rosas que plantara quando se casaram estavam florindo, indiferentes ao drama humano que se desenrolava ali dentro. Sabe de uma coisa, Camila? Ela disse finalmente, sem se virar. Obrigada. Obrigada. Você acabou de me mostrar exatamente quem você é, e mais importante, me mostrou quem meu marido escolheu no meu lugar. Marina virou-se e havia algo diferente em seus olhos. Pode guardar seu dinheiro. Eu não vou a lugar nenhum. Marina, você não está entendendo? Não, você que não está entendendo. Marina se aproximou da mesa onde estava o envelope e o empurrou de volta para Camila. Esta é a minha casa. Miguel é o meu filho. E se Eduardo quer o divórcio, ele vai ter que lutar por isso na justiça. Camila se levantou, sua máscara de simpatia completamente abandonada. Você vai se arrepender dessa decisão. O Eduardo não vai deixar você fazer isso com ele. Ele já fez o que quis comigo, Camila. Agora é a minha vez. Depois que Camila saiu, batendo a porta com força, Marina subiu para o quarto e pegou um caderno velho que usava para anotar receitas. Na primeira página, escreveu a data e começou a registrar tudo. A visita de Camila, a oferta de dinheiro, as palavras exatas que haviam sido ditas. Se iam tentar destruí-la, ela estaria preparada. Enquanto escrevia, Miguel dormia tranquilamente ao seu lado, e Marina sentiu pela primeira vez em dias que talvez, apenas talvez, conseguisse encontrar forças para lutar. O barulho da louça se estilhaçando contra a parede ecoou pela cozinha como um grito de guerra. Dona Helena estava de pé no meio dos cacos da xícara de porcelana que havia pertencido à sua própria mãe, o rosto vermelho de indignação, as mãos tremendo de raiva. 50 mil reais, ela repetia incrédula. Essa vagabunda teve a cara de pau de vir aqui oferecer dinheiro para você abandonar seu próprio filho. Marina estava sentada à mesa da cozinha, ainda segurando Miguel no colo, observando a sogra desabafar toda a fúria que ela mesma não conseguia expressar. Era estranho como se sentia quase entorpecida, como se estivesse assistindo tudo de fora do próprio corpo. Dona Helena, a senhora não precisava quebrar a xícara da sua mãe por causa disso. Precisava sim. A sogra chutou um dos cacos maiores, que deslizou pelo chão frio. Se eu pudesse quebrar mais alguma coisa, eu quebraria, preferivelmente na cabeça dessa piranha. Marina não conseguiu evitar um sorriso fraco. Era a primeira vez em dias que sentia algo além da dor surda que havia se instalado em seu peito. Onde é que meu filho perdeu a cabeça? Dona Helena continuou, começando a recolher os pedaços de porcelana com as mãos nuas. Eu criei ele para ser um homem de caráter, Marina. Juro por Deus que não sei de onde saiu essa aberração. Dona Helena, deixe isso. Vou pegar a vassoura. Não sai daí com esse menino no colo. A sogra apontou um dedo em sua direção. Você já fez demais levantando para atender a porta. Essa cesárea ainda está fresca. Marina obedeceu, observando a mulher que havia se tornado mais sua mãe do que sogra ao longo dos anos. Dona Helena sempre fora protetiva com ela, especialmente durante os tratamentos para engravidar, quando chegava com sopinhas e chás milagrosos que prometiam esquentar o útero e fortalecer a fertilidade. Sabe o que mais me deixa revoltada? Dona Helena disse, enquanto varria os cacos. É que durante todos esses anos eu vi como você sofreu.
Eu vi você chorar escondida, depois de cada teste negativo. Eu vi você se injetar com hormônios que te deixavam doente. Eu vi você passar por procedimentos que eu nem sabia que existiam. As palavras da sogra cortavam mais fundo que Marina esperava. Era verdade. Dona Helena havia sido testemunha de cada decepção, cada nova tentativa, cada pequena esperança que se esvaía mês após mês. E meu filho, Dona Helena continuou, a voz carregada de amargura. Meu filho estava onde quando você precisava de apoio? Trabalhando, sempre trabalhando. E agora eu descubro que não era só trabalho. Miguel se mexeu no colo de Marina, fazendo um pequeno ruído, e ela automaticamente começou a balançá-lo suavemente. O movimento havia se tornado tão natural, em apenas alguns dias, que parecia fazer parte dela desde sempre. Há quanto tempo, Marina? Dona Helena perguntou de repente, parando de varrer. Há quanto tempo você desconfia? Marina suspirou, surpreendida por se sentir aliviada ao poder finalmente falar sobre isso. Uns 3 meses, talvez 4. Ele começou a trabalhar até mais tarde, a receber ligações estranhas. Quando eu perguntava, ele ficava irritado, dizia que eu estava sendo paranoica por causa da gravidez. E você acreditou. Eu quis acreditar. Eu estava tão focada em finalmente estar grávida, em fazer tudo certo para o bebê não sair, que preferi ignorar os sinais. Dona Helena terminou de recolher os cacos e se sentou à mesa, na frente de Marina. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma determinação férrea em sua expressão. Marina, eu preciso que você me escute com atenção. Você não vai sair desta casa. Você não vai pegar o dinheiro daquela mulher. E você definitivamente não vai facilitar a vida do meu filho depois do que ele fez. Dona Helena, não, me escuta. Eu conheço Eduardo melhor que ninguém. Ele sempre foi egoísta, sempre quis as coisas do jeito dele. Quando era criança, se não ganhava o brinquedo que queria, fazia escândalo até conseguir. E olha só o que aconteceu. Ele cresceu e continuou fazendo escândalo para conseguir o que quer. Marina olhou para Miguel, que havia adormecido novamente. Mas ele é o pai do Miguel. Eu não posso simplesmente impedir que ele veja o filho. Ninguém está falando em impedir. Mas também ninguém vai facilitar para ele achar que pode tratar você como lixo e ainda por cima sair ganhando. Dona Helena se inclinou para a frente. Você tem direitos, Marina. Esta casa foi comprada com o dinheiro que você ganhou quando ainda trabalhava também. Miguel tem direito à pensão. E você tem direito de não ser humilhada por uma piranha qualquer que apareceu na sua vida. Eu sei, mas mais nada. Você vai lutar, Marina, pelo Miguel, por você e por todas as mulheres que passaram pelo que você está passando. Dona Helena estendeu a mão e tocou o rosto de Marina com carinho. E eu vou estar aqui para te ajudar em tudo. Marina sentiu as lágrimas virem aos olhos pela primeira vez desde que Eduardo havia pedido o divórcio. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão, por ter ao menos uma pessoa que acreditava nela, que estava disposta a ficar do seu lado. Obrigada, Dona Helena. Eu não sei o que faria sem a senhora. Você não precisa descobrir porque eu não vou a lugar nenhum. A sogra se levantou e abriu a geladeira. Agora vou fazer um almoço decente para você. E você vai comer tudo, porque precisa de energia para amamentar esse menino e para mostrar para meu filho que ele mexeu com a mulher errada. Enquanto Dona Helena cozinhava, Marina olhava pela janela da cozinha para o quintal, onde Eduardo costumava fazer churrasco aos domingos. Quantas vezes ela havia preparado saladas e sobremesas para esses almoços, sonhando com o dia em que Miguel estaria ali correndo pelo gramado. O sonho não havia morrido, ela percebeu, apenas mudado de forma. Miguel ainda correria por aquele quintal, ainda riria naquela casa. Só que agora seria ela quem garantiria que isso acontecesse. A dor nas costas era quase insuportável quando Marina se levantou da mesa de desenho improvisada na sala. Havia passado as últimas 3 horas debruçada sobre pranchetas e papéis que não via há 2 anos, desde que abandonara a carreira de arquiteta para se dedicar integralmente aos tratamentos de fertilidade. Miguel dormia no carrinho ao seu lado, embalado pelo som suave do lápis deslizando sobre o papel. Nos últimos dias, Marina havia descoberto que desenhar acalmava não apenas a ela, mas também ao bebê. Era como se o ritmo constante do trabalho criasse uma melodia reconfortante para ambos. — O que você está fazendo aí, filha?
Dona Helena perguntou, aparecendo na sala com uma xícara de café fumegante. Tentando lembrar como se faz isso, Marina respondeu, massageando o pescoço dolorido. Na mesa, espalhados como peças de um quebra-cabeças, estavam os esboços de uma casa que começava a tomar forma no papel. Dona Helena se aproximou, curiosa. Nossa, Marina, eu sempre soube que você tinha talento, mas isso está lindo. O projeto mostrava uma casa pequena, mas cheia de luz natural, grandes janelas estrategicamente posicionadas, um jardim interno que se integrava com a sala de estar e um quarto infantil que aproveitava a melhor orientação solar da manhã. É só um exercício, Marina disse, tentando minimizar a empolgação que sentia ao ver o projeto ganhando vida. Estava com saudade de desenhar. Exercício nada. Isso aqui está melhor que muito projeto que eu vejo por aí. Dona Helena pegou um dos desenhos da perspectiva externa. Esta varanda aqui, ó, que coisa mais linda. E olha como você pensou na ventilação cruzada. Marina sorriu pela primeira vez em uma semana. Havia se esquecido de como era bom ter seu trabalho reconhecido, de como se sentia realizada quando via uma ideia saindo da cabeça e se materializando no papel. Dona Helena, a senhora lembra da Cláudia, minha colega de faculdade? A ruivinha que veio no seu chá de panela. Essa mesma. Eu estava pensando, ela sempre disse que se eu voltasse a trabalhar, ela me indicaria para alguns projetos. Marina hesitou. Talvez seja hora de ligar para ela. Dona Helena pousou a mão no ombro da nora. Marina, você precisa de independência. Não pode ficar dependendo da pensão que meu filho vai pagar, porque conhecendo ele como eu conheço, vai ser uma miséria. Mas e o Miguel? Ele ainda é muito pequeno, precisa mamar de 3 em 3 horas. E você não pode trabalhar amamentando? Mulher já fez coisa muito mais difícil que essa, filha. Marina olhou para o bebê dormindo pacificamente. Era verdade que ele era um bebê tranquilo. Dormia bem entre as mamadas, e ela sempre conseguira trabalhar em casa quando necessário. Além do mais, Dona Helena continuou, você precisa se manter ocupada. Ficar aí ruminando o que aquele filho meu fez não vai te levar a lugar nenhum. Como se convocado pelas palavras da mãe, o telefone tocou. Marina olhou para o visor e suspirou ao ver o nome de Eduardo piscando na tela. Não atende, Dona Helena disse imediatamente. Deixa ele suar um pouco mais. Mas Miguel acordou com o barulho do telefone e começou a chorar. E Marina, por instinto, acabou atendendo para fazer parar o som que incomodava o bebê. Alô? Marina, finalmente. Eu estou tentando falar com você há dias. A voz de Eduardo soava irritada, como se ela estivesse sendo inconveniente. Nós precisamos conversar. Sobre o quê? Marina perguntou, pegando Miguel no colo e verificando se era hora de mamar. Sobre nossa separação. Sobre o divórcio. Não podemos ficar adiando essa conversa para sempre. Marina sentiu a raiva familiar subindo pelo peito, mas desta vez havia algo diferente. Uma firmeza que não estava lá antes. Eduardo, eu não estou adiando nada. Quem quer o divórcio é você. Marina, por favor, vamos ser maduros. Você sabe que nosso casamento já estava acabado há muito tempo. Ah, estava? Que interessante. Eu não sabia disso quando estava grávida de 6 meses e ainda dormíamos na mesma cama. Do outro lado da linha, Eduardo suspirou com impaciência. Olha, eu não quero discutir por telefone. Eu vou aí amanhã à tarde e nós resolvemos isso de uma vez. Você vem aí? Para quê? Para conversarmos sobre os termos do divórcio, sobre a pensão do Miguel, sobre a divisão dos bens. Marina olhou para Dona Helena, que fazia gestos negativos energicamente. Eduardo, se você quer falar sobre divórcio, você contrata seu advogado e o meu advogado conversa com o seu. Eu não vou mais ter conversas informais sobre o fim do meu casamento. Seu advogado? Marina, não complica as coisas. Nós podemos resolver tudo entre nós, como pessoas civilizadas. Civilizadas. Marina repetiu a palavra, lembrando de quando Camila havia usado o mesmo termo. Sabe, Eduardo, trazer sua amante para dentro da nossa casa no dia em que eu voltei da maternidade não foi muito civilizado. Marina, e a sua namorada vir aqui me oferecer dinheiro para eu sumir com seu filho também não foi muito civilizado. Houve uma pausa do outro lado da linha.
A Camila foi aí? Foi. E sabe o que mais não foi civilizado? Você não ter ido me buscar no hospital quando nosso filho nasceu. Então não venha me falar sobre ser civilizada. Marina desligou o telefone antes que Eduardo pudesse responder. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina pura. Dona Helena estava sorrindo. Agora sim. Agora você está falando a língua que ele entende. Miguel havia parado de chorar e olhava para ela com aqueles olhos escuros que eram igualzinhos aos seus. Naquele momento, Marina tomou uma decisão. Dona Helena, a senhora pode cuidar do Miguel por uma hora? Eu vou ligar para a Cláudia. Claro que posso, vai ligar mesmo? Marina olhou para o projeto espalhado na mesa, depois para o filho nos braços. Vou, e não é só para pedir trabalho, vou pedir indicação de um bom advogado também. Assim que se fala, minha filha. Agora você está pensando como uma mulher de verdade. Enquanto discava o número da antiga colega, Marina sentiu algo que não experimentava há meses. Esperança. Marina! Meu Deus, que surpresa! A voz de Cláudia do outro lado da linha era calorosa, cheia da energia que Marina lembrava dos tempos de faculdade. Menina, soube que você teve o bebê. Como estão as coisas? Marina hesitou por um momento, olhando para Miguel que dormia tranquilamente no colo de Dona Helena. Como explicar que sua vida havia desmoronado completamente em questão de dias? Cláudia, para ser sincera, as coisas estão complicadas. O Miguel nasceu há uma semana, está tudo bem com ele, mas... Ela respirou fundo. Eu e Eduardo estamos nos separando. Ai, Marina, me desculpa. Eu não sabia. Não tem como saber. Ainda está tudo muito recente. Marina se dirigiu para a varanda, onde podia falar com mais privacidade. Cláudia, eu te ligo porque preciso voltar a trabalhar. Você lembra que sempre disse que se eu quisesse retomar a carreira você me ajudaria? Claro que lembro. E claro que te ajudo. Cláudia não hesitou nenhum segundo. Aliás, que coincidência você ligar justo agora. Tenho uma cliente que está procurando um arquiteto para um projeto residencial. Nada muito grande, mas seria um bom começo. Marina sentiu o coração acelerar. Sério? Que tipo de projeto? Uma casa de 120 metros quadrados para um casal jovem. Eles compraram o terreno e querem algo funcional, mas com personalidade. Você teria interesse? Eu tenho muito interesse, Cláudia. Mas preciso ser honesta contigo. Eu não trabalho há 2 anos e agora tenho um bebê recém-nascido. Vou precisar de um tempo flexível. Marina, você se esqueceu de como era boa no que fazia? Lembra daquele projeto da sua casa que você me mostrou quando se casou? Ainda tenho as fotos que você me mandou. É lindo! Marina sorriu, lembrando de como havia sido prazeroso projetar cada detalhe da casa onde morava. Ironicamente, talvez aquele fosse o último projeto que faria para si mesma. Então você acha que eles teriam interesse? Tenho certeza. Posso mandar seu portfólio para eles hoje mesmo. Você ainda tem aqueles projetos da faculdade organizados? Marina olhou pela janela da varanda, vendo Dona Helena fazendo cócegas em Miguel, que agora estava acordado e sorrindo. Cláudia, meu portfólio está meio desatualizado. Você pode me dar uns 2 dias para reorganizar tudo? Claro. Aliás, você não tem nada mais recente? Nem que seja um projeto pessoal? Marina pensou no desenho que havia feito na mesa da sala, a casa pequena cheia de luz. Na verdade, tenho sim. Acabei de terminar um projeto que estava fazendo para exercitar a criatividade. Perfeito. Inclui ele também. Esses projetos mais pessoais às vezes são os que mais mostram a personalidade do arquiteto. Depois de desligar, Marina se sentiu energizada de uma forma que não experimentava há meses. Era como se uma parte sua que havia ficado adormecida durante a gravidez estivesse finalmente acordando. E então? Dona Helena perguntou quando ela voltou para a sala. Conseguiu o trabalho? Ainda não é bem um trabalho, mas é uma oportunidade. Tenho 2 dias para organizar um portfólio. Marina pegou Miguel no colo, sentindo aquele cheiro doce de bebê que já havia se tornado viciante. Dona Helena, a senhora pode me ajudar a encontrar meus projetos antigos? Devem estar no sótão. Claro que posso, mas primeiro você vai comer alguma coisa. Não pode ficar trabalhando de estômago vazio. Enquanto Dona Helena preparava o almoço, Marina se instalou novamente na mesa da sala, agora com uma perspectiva completamente diferente. Não estava mais apenas exercitando a criatividade.
Estava construindo seu futuro. Organizou os desenhos que havia feito, criando pranchas com plantas, cortes, fachadas e perspectivas. O projeto estava mais completo do que ela imaginava. Havia detalhes de marcenaria, especificações de materiais, até mesmo um pequeno paisagismo para o jardim interno. Sabe, Miguel, ela murmurou para o bebê, que dormia no carrinho ao seu lado. Sua mãe pode ter perdido um marido, mas não perdeu o talento. O telefone tocou novamente, e desta vez, Marina atendeu sem verificar quem era. Marina? Era Cláudia, e sua voz soava animada. Eu falei com minha cliente e ela quer ver seu portfólio hoje mesmo. Você pode mandar por e-mail? Hoje? Marina olhou para a mesa cheia de papéis. Cláudia, eu ainda não terminei de organizar. Não precisa estar perfeito, Marina. Ela está ansiosa para começar o projeto e gostou muito do que eu falei sobre você. Manda o que você tem. Marina passou a tarde toda escaneando desenhos, organizando arquivos, escrevendo uma apresentação. Miguel acordou 2 vezes para mamar, e das 2 vezes ela continuou trabalhando enquanto o amamentava, equilibrando o laptop no colo. Às 5 da tarde, apertou o botão enviar e se recostou na cadeira, exausta, mas satisfeita. Pronto, disse para Dona Helena, que estava preparando um lanche. Mandei. E agora? Agora espero. Não precisou esperar muito. Às 7 da noite, Cláudia ligou novamente. Marina, você está sentada? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ela adorou. Adorou mesmo. Quer contratar você para o projeto completo. E mais, ela tem 2 amigas que também estão construindo e quer indicar você para elas. Marina sentiu as pernas bambearem. Sério? Sério? E Marina, ela topou pagar seus honorários à vista. 15 mil reais pelo projeto completo. Marina quase derrubou o telefone. 15 mil reais. Era mais dinheiro do que ela via junto há muito tempo. Cláudia, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas volte a fazer o que você sempre soube fazer melhor. Ah, e Marina? Sim? Bem-vinda de volta ao mercado de trabalho. Quando desligou, Marina olhou para Miguel, que a observava com aqueles olhos atentos. Ouviu isso, meu amor? Ela sussurrou, pegando-o no colo. Sua mãe acabou de vender seu primeiro projeto. Nós vamos ficar bem. Nós vamos ficar mais que bem. Dona Helena apareceu na sala naquele momento e, vendo a expressão de Marina, não precisou perguntar nada. Vendeu? Vendi. Então hoje nós vamos jantar para comemorar. E meu filho que se dane. Marina riu, sentindo-se leve pela primeira vez em semanas. Talvez a vida estivesse apenas começando, afinal. A madrugada havia sido longa e Marina acordou assustada com o silêncio. Miguel sempre acordava de 3 em 3 horas para mamar, mas desta vez havia dormido por 5 horas seguidas. Quando se levantou para verificar, encontrou o bebê com um tom amarelado na pele que a fez correr para o quarto de Dona Helena. Dona Helena, acorde! Tem alguma coisa errada com o Miguel! A sogra saltou da cama, colocando o Rob às pressas. O que foi, filha? O que aconteceu? Ele está amarelo, olha a cor da pele dele. Marina segurava o bebê contra o peito, sua voz carregada de pânico. Dona Helena acendeu o abajur e examinou Miguel com cuidado. Calma, Marina. Isso pode ser icterícia. É comum em recém-nascidos. Icterícia? Isso é grave? Pode ser se não for tratado. Vamos para o hospital, agora. Marina não conseguia parar de tremer enquanto se vestia. Havia acabado de encontrar um rumo para sua vida, acabado de provar que conseguia se sustentar, e agora Miguel estava doente. A culpa a consumia. Será que havia sido o estresse? Será que o bebê havia sentido toda a tensão da separação? Para com isso, Dona Helena disse, percebendo seus pensamentos. Icterícia não tem nada a ver com estresse. É uma condição médica normal. O trajeto até o hospital foi uma eternidade. Marina segurava Miguel no colo, observando cada respiração, cada movimento. O bebê parecia mais sonolento que o normal e isso a apavorava ainda mais. Meu Deus, e se for grave? E se ele precisar ficar internado? Marina murmurava, mais para si mesma que para Dona Helena. Vamos esperar o médico examinar antes de nos desesperar. Na emergência pediátrica, depois de 2 horas de espera que pareceram uma eternidade,
finalmente foram atendidas. O médico, um homem jovem de jaleco branco, examinou Miguel com cuidado. É icterícia fisiológica, ele explicou fazendo anotações no prontuário. Comum em recém-nascidos. O fígado ainda está imaturo para processar toda a bilirrubina. Mas ele vai ficar bem? Marina perguntou, ainda sentindo o coração disparado. Vai ficar perfeito. Vamos fazer algumas sessões de fototerapia. É um tratamento com luz especial que ajuda a quebrar a bilirrubina, simples e eficaz. Marina sentiu as lágrimas virem aos olhos, desta vez de alívio. Ele não vai precisar ficar internado? Não. Podem fazer o tratamento em casa com visitas diárias para acompanhamento. Saíram do hospital com uma máquina de fototerapia alugada e uma série de instruções. Miguel precisaria ficar sob a luz por várias horas ao dia, usando apenas uma fralda e óculos de proteção especiais. Parece um astronauta, Dona Helena comentou, tentando arrancar um sorriso de Marina enquanto instalavam o equipamento no quarto. Marina conseguiu sorrir, mas o susto havia mexido com ela mais do que esperava. Ver Miguel vulnerável, doente, mesmo que fosse algo simples, havia despertado nela um instinto protetor feroz, que não sabia que possuía. Eu não posso passar por isso sozinha, ela murmurou observando o bebê sob a luz azul. E se acontecer alguma coisa mais grave? E se eu não souber o que fazer? Marina, você não está sozinha. Eu estou aqui. Mas a senhora não pode ficar para sempre, Dona Helena. Tem sua própria vida, sua própria casa. Minha vida está aqui agora com vocês dois, pelo menos até você se sentir mais segura. Marina olhou para a sogra, sentindo uma gratidão imensa. Obrigada. Eu sei que não é sua obrigação. Não é obrigação, é escolha. Você é como uma filha para mim, Marina, e Miguel é meu neto. O telefone tocou naquele momento e Marina atendeu, distraída, ainda focada no bebê. Marina, sou eu. A voz de Eduardo soou diferente, mais suave. Minha mãe me contou sobre o Miguel, como ele está. Marina hesitou. Era a primeira vez que Eduardo perguntava sobre o filho desde o dia em que pedira o divórcio. Ele está bem. É icterícia, mas o médico disse que é normal. Posso ir aí ver ele? Eduardo... Marina olhou para Dona Helena, que fazia gestos negativos energicamente. Ele está dormindo. O tratamento é delicado, não pode ter muito movimento no quarto. Marina, ele é meu filho também. Eu tenho direito de vê-lo quando está doente. Você teve uma semana inteira para ver seu filho, Eduardo. Escolheu ficar com sua namorada. Não mistura as coisas. O que aconteceu entre nós não tem nada a ver com minha relação com o Miguel. Marina sentiu a raiva familiar subindo, mas desta vez havia algo mais, uma certeza fria, calculista. Tem tudo a ver, Eduardo. Você abandonou a família quando seu filho mais precisava de estabilidade. Agora que ele está doente, você quer aparecer como pai preocupado? Marina, eu nunca abandonei o Miguel. Não? Então, onde você estava quando ele nasceu? Onde estava quando chegamos do hospital? Onde estava quando ele chorou a noite toda na primeira semana de vida? Eduardo ficou em silêncio do outro lado da linha. Eduardo, quando você decidir ser pai de verdade, nós conversamos. Até lá, eu vou proteger meu filho de mais decepções. Marina desligou o telefone, surpresa com a firmeza da própria voz. Dona Helena a observava com aprovação. Muito bem, Marina. Muito bem mesmo. Eu fiz certo? Fez. Ser pai não é só questão de biologia. É estar presente, é dar segurança, é priorizar a criança. Meu filho ainda não entendeu isso. Marina voltou sua atenção para Miguel, que dormia tranquilamente sob a luz terapêutica. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria tudo. Não importava o que acontecesse, ela seria forte o suficiente para proteger o filho de qualquer coisa, inclusive do próprio pai, se necessário. O telefone tocou novamente, mas desta vez, ela simplesmente desligou sem atender. Tinha coisas mais importantes para fazer do que discutir com Eduardo. Tinha um filho para cuidar e uma vida para reconstruir. Não é muito grande, mas tem boa ventilação e muita luz natural, disse a senhora idosa, que mostrava o pequeno apartamento. E o aluguel cabe no seu orçamento. Marina caminhou pelo espaço de 40 metros quadrados, carregando Miguel no colo. Era apenas um quarto, uma cozinha americana e um banheiro.
Mas as janelas grandes davam para um pátio interno cheio de árvores. Não era o que havia sonhado para criar o filho, mas era independência. "Posso trabalhar aqui?" ela perguntou, observando a parede onde poderia instalar uma mesa de desenho. "Claro, querida. Você disse que é arquiteta, né? Que profissão bonita. Meu falecido marido era engenheiro. Sempre respeitou muito os arquitetos." Dona Helena, que havia insistido em acompanhar a visita, caminhava pelo pequeno espaço com uma expressão preocupada. "Marina, tem certeza que isso é suficiente para vocês dois? Dona Helena, é o que eu posso pagar agora. E olha só como tem luz." Marina se aproximou da janela, observando como o sol da manhã inundava o ambiente. "É perfeito para o Miguel. Ele vai adorar acordar com essa claridade." A verdade era que Marina havia calculado tudo minuciosamente. Com os 15 mil reais do primeiro projeto, mais os 2 novos trabalhos que conseguira através das indicações de Cláudia, teria dinheiro suficiente para o depósito, os primeiros meses de aluguel e alguns móveis básicos. "Quando a senhora gostaria de se mudar?" perguntou a proprietária. "O mais rápido possível. Hoje mesmo, se for possível." Dona Helena a puxou para um canto. "Marina, você não precisa sair correndo assim. Pode ficar em casa o tempo que quiser." "Não posso, Dona Helena. Não depois de ontem." No dia anterior, Eduardo havia aparecido em casa sem avisar, desta vez acompanhado de um advogado. Queria formalizar a separação, definir as visitas ao Miguel, estabelecer os termos da pensão. Havia agido como se fosse o dono da situação, como se Marina fosse apenas um obstáculo a ser contornado. 500 reais de pensão, ele havia dito, como se fosse um favor. "É o que posso pagar no momento." 500 reais? Marina havia repetido incrédula. "Eduardo, você ganha 4 mil reais por mês. Tenho outras despesas agora. Novo apartamento, novos compromissos." Os novos compromissos tinham nome: Camila. Eduardo estava sustentando a namorada, pagando as contas dela, enquanto oferecia migalhas para o próprio filho. "Não aceito", Marina havia dito, surpreendendo a todos na sala. 1.500 é o mínimo aceitável. "Marina, você não está em posição de fazer exigências." O advogado de Eduardo havia intervindo. "Seu marido está sendo generoso." "Generoso?" Marina havia se levantado, ainda segurando Miguel. "Ele está oferecendo 500 reais para sustentar o filho dele. Eu gasto mais que isso só em fraldas e leite em pó." A discussão havia se estendido por horas, com Eduardo se recusando a pagar mais que 800 reais. Marina havia percebido que não era apenas uma questão financeira. Era uma tentativa de mantê-la dependente, vulnerável. "Vou alugar", Marina disse para a proprietária. "Posso assinar o contrato hoje?" "Claro, querida. Vou buscar os papéis." Quando ficaram sozinhas, Dona Helena sentou-se na única cadeira do pequeno apartamento. "Marina, você tem certeza disso? Não é fugir dos problemas?" "Não é fugir, Dona Helena. É tomar controle da minha vida." Marina se aproximou da janela novamente, observando uma criança brincando no pátio. "Enquanto eu morar na casa onde morei com Eduardo, vou continuar sendo a ex-esposa dele. Aqui eu sou apenas Marina, arquiteta e mãe do Miguel. Mas é tão pequeno, por enquanto. Conforme eu conseguir mais clientes, posso procurar um lugar maior. Mas preciso começar de algum lugar." A proprietária voltou com os contratos e Marina assinou sem hesitar. Quando saíram do prédio, ela se sentia mais leve do que havia se sentido em meses. "Vamos fazer compras", ela disse para Dona Helena. "Precisamos de uma cama, um berço portátil, uma mesa de trabalho." "Marina, você tem dinheiro para tudo isso?" "Tenho. E sabe por quê? Porque estou trabalhando novamente. Porque não estou esperando ninguém me sustentar." Passaram a tarde inteira percorrendo lojas de móveis usados e bazares. Marina comprou apenas o essencial: uma cama de solteiro, um berço simples, uma mesa de madeira que serviria como bancada de trabalho, 2 cadeiras e alguns utensílios básicos de cozinha. "Não é muito", ela disse, observando as compras no porta-malas do carro de Dona Helena. "Mas é nosso, Miguel. Tudo aqui foi comprado com o dinheiro que sua mãe ganhou trabalhando." Quando chegaram ao apartamento no final da tarde, Marina começou a organizar tudo com uma energia que surpreendeu até ela mesma. Montou o berço perto da janela, posicionou a mesa de trabalho para aproveitar a luz natural.
Organizou a pequena cozinha com a precisão de quem sabia que cada centímetro importava. Pronto, ela disse, colocando Miguel no berço novo. Bem-vindo ao nosso novo lar. Dona Helena olhava tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Você vai ficar bem aqui sozinha? Vou ficar melhor que bem. Vou ficar livre. Naquela noite, depois que Dona Helena foi embora, Marina se sentou na única cadeira do apartamento, observando Miguel dormir. O silêncio era diferente do silêncio da casa anterior. Não havia tensão, não havia medo do que poderia acontecer. Era o silêncio da paz. Ela pegou seu caderno de anotações e escreveu a data no topo de uma página nova. Primeiro dia da vida nova. Abaixo, começou a listar seus objetivos. Terminar os 3 projetos em andamento, conseguir pelo menos 2 novos clientes por mês, aumentar a renda para R$1.000 mensais até o final do ano. Quando terminou de escrever, olhou ao redor do pequeno apartamento. Era simples, era básico, mas era conquista. Era o primeiro passo para uma vida que seria construída por ela mesma, tijolo por tijolo, projeto por projeto. Nós conseguimos, Miguel. Ela sussurrou para o bebê que dormia tranquilamente. Nós realmente conseguimos. E pela primeira vez em meses, Marina dormiu profundamente, sem medo do que o amanhã poderia trazer. 3 meses depois da mudança para o apartamento, Marina havia estabelecido uma rotina que funcionava como um relógio suíço. Acordava às 6, amamentava Miguel, trabalhava até ele acordar novamente e assim por diante. Seus projetos começaram a ganhar reconhecimento e o telefone tocava com mais frequência a cada semana. Foi durante uma dessas manhãs produtivas que Dona Helena apareceu na porta, com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Dona Helena, que surpresa! Pensei que só viria na quinta-feira. Marina, eu precisava te contar uma coisa pessoalmente. A sogra entrou no pequeno apartamento, que agora estava muito mais aconchegante com plantas, cortinas coloridas e alguns quadros que Marina havia comprado num bazar. É sobre o Eduardo. Marina sentiu o estômago se contrair. Aconteceu alguma coisa? Ele perdeu o emprego. Como assim perdeu o emprego? Dona Helena se sentou na cadeira ao lado da mesa de trabalho, onde Marina havia espalhado as plantas de uma nova casa. Comportamento inadequado no trabalho. Aparentemente, ele andava chegando atrasado, saindo mais cedo, discutindo com clientes. Marina processou a informação lentamente. Eduardo sempre fora meticuloso com o trabalho, quase obsessivo. Ele te contou isso? Não. Ele não me conta mais nada. Soube pela vizinha, que conhece a secretária do escritório dele. Dona Helena suspirou. Marina tem mais. Mais o quê? A Camila terminou com ele. Marina parou de desenhar e olhou para a sogra. Quando? Na semana passada. Parece que ela arrumou outro, um empresário com mais dinheiro. Dona Helena balançou a cabeça. Meu filho está destruído. Uma parte de Marina, uma parte muito pequena, sentiu um lampejo de pena. Mas foi rapidamente substituído por uma sensação estranha, quase como alívio. E o que isso tem a ver comigo? Ele quer conversar com você. Disse que cometeu um erro, que quer tentar de novo. Não. A resposta saiu mais rápida do que Marina esperava. Não, Dona Helena, não vou falar com ele. Marina, ele é o pai do Miguel. E agora que não tem mais a influência daquela mulher... Dona Helena, com todo o respeito, mas Eduardo não tomou as decisões que tomou por influência da Camila. Ele escolheu ela. Escolheu me abandonar quando eu mais precisava dele. Escolheu oferecer R$500 de pensão para o próprio filho. Marina se levantou e foi até a janela, observando o pátio onde agora conhecia todas as crianças que brincavam. Sabe qual é a diferença entre nós, Dona Helena? Quando eu perdi tudo, eu lutei. Aprendi a me virar sozinha, aprendi a trabalhar com um bebê no colo, aprendi a ser independente. Eduardo, quando perdeu tudo, quer voltar correndo para o que tinha antes. Mas ele está arrependido, Marina. Verdadeiramente arrependido. Arrependido de quê? De ter me deixado? Ou de ter perdido a namorada e o emprego? Marina voltou para a mesa de trabalho, pegando o lápis novamente. Porque se ele estivesse realmente arrependido, teria percebido o erro quando eu estava chorando sozinha no hospital. Quando eu voltei para casa com Miguel, e ele trouxe a amante para me humilhar.
Quando eu precisei me mudar para um apartamento de 40 metros quadrados, porque ele se recusava a pagar uma pensão decente. Dona Helena ficou em silêncio por um momento, observando Marina trabalhar. Você mudou, Marina. Está mais forte. Tive que mudar, não tinha escolha. Marina terminou de desenhar uma linha e olhou para a sogra. Dona Helena, eu não tenho raiva do Eduardo. Não tenho mais, mas também não tenho mais amor por ele. Ele escolheu sair da minha vida quando eu mais precisava dele. Agora eu aprendi a viver sem ele. E o Miguel? Ele não tem direito de conhecer o pai? Tem, mas nos termos da justiça, não nos meus. Marina apontou para uma pilha de papéis no canto da mesa. Meu advogado já entrou com o pedido de regulamentação de visitas. Eduardo pode ver o filho uma vez por semana, por 4 horas, sempre na presença de alguém de confiança. Você não confia nele com o próprio filho? Dona Helena, um homem que abandona a família quando o bebê tem 3 dias de vida, não demonstra exatamente confiabilidade paternal. O telefone tocou naquele momento e Marina atendeu com sua voz profissional habitual. Marina Arquitetura, bom dia. Marina, aqui é a Patrícia, você lembra de mim? Sou amiga da Cláudia. Ela me passou seu contato. Claro, Patrícia, em que posso ajudá-la? Eu gostaria de contratar você para projetar minha casa nova. Comprei um terreno e preciso de algo especial. Você tem disponibilidade? Marina olhou para sua agenda, que estava ficando cada vez mais cheia. Tenho sim, podemos marcar uma conversa para a próxima semana. Depois de marcar a reunião, Marina desligou o telefone e voltou ao trabalho. Dona Helena a observava com uma expressão pensativa. Você está realmente bem, não está? Estou, Dona Helena. Pela primeira vez em anos estou realmente bem. E se Eduardo conseguir um emprego novo? E se ele mudar de verdade? Marina parou de desenhar e olhou diretamente para a sogra. Dona Helena, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Quando Eduardo me abandonou, quem me ajudou? Quando eu não tinha dinheiro para o aluguel, quem me apoiou? Quando Miguel ficou doente, quem estava aqui? Você mesma, Dona Helena respondeu baixinho. Exato, eu mesma. Eu aprendi que posso contar comigo mesma, que posso sustentar meu filho sozinha, que posso construir uma carreira do zero. Marina sorriu. Dona Helena, eu não preciso mais de Eduardo. E sabem o que é mais libertador? Eu não quero mais ele na minha vida como marido. Essa versão de mim que existe agora não combinaria com a versão dele que existe agora. Dona Helena assentiu lentamente. Você está certa, Marina. Completamente certa. Agora, se ele quiser ser pai do Miguel, vai ter que provar que mudou. Não para mim, mas para o filho dele. Quando Dona Helena foi embora, Marina voltou ao trabalho com uma sensação de paz. Não era cruel, não era vingativa. Era apenas uma mulher que havia aprendido a valorizar a própria força. E essa força, ela descobrira, valia mais que qualquer arrependimento tardio. Mãe, olha isso! Marina gritou para o telefone, segurando uma revista de arquitetura com uma mão, enquanto equilibrava Miguel no colo com a outra. Minha casa está na capa da revista Casa em Design. Do outro lado da linha, sua mãe gritou de emoção. Minha filha na capa de revista, eu não estou acreditando. Como foi que isso aconteceu? Marina sorriu, observando a foto em página dupla do projeto que havia feito para Patrícia. Uma casa moderna de linhas simples, mas com um jardim interno que se integrava perfeitamente com todos os ambientes. A cliente ficou tão feliz com o resultado que enviou as fotos para a revista. Eles ficaram interessados na história. A Casa com Sol, projeto de jovem arquiteta, conquista pela funcionalidade e poesia. E tem foto sua? Tem. Uma página inteira falando sobre mim e minha arquitetura sensível às necessidades da família moderna. Marina riu. Mamãe, depois de tudo que aconteceu, eu nunca imaginei que pudesse chegar até aqui. Filha, você sempre teve talento. O que faltava era oportunidade. Marina caminhou até a janela do apartamento, que agora tinha cortinas novas e algumas plantas que faziam toda a diferença no ambiente. Nos últimos 6 meses, havia transformado não apenas o espaço, mas a própria vida. 5 projetos concluídos, 3 em andamento. E agora essa matéria na revista que já estava gerando ligações de clientes interessados. Mãe, tem mais uma coisa.
Eu decidi ir visitá-la no mês que vem. Eu e o Miguel. Sério? Ah, Marina, eu não vejo meu neto há tanto tempo. É que agora eu posso pagar a viagem sem apertar o orçamento. E quero que a senhora veja como Miguel cresceu. Como se entendesse que falavam dele, Miguel soltou uma risadinha, agarrando a revista com suas mãozinhas curiosas. Aos 8 meses, já sentava sozinho e demonstrava uma personalidade alegre que derretia o coração de Marina todos os dias. E o Eduardo? Como ele está reagindo a esse seu sucesso todo? Marina suspirou. Mãe, Eduardo está... perdido. Está morando com Dona Helena de novo, ainda sem emprego fixo. Tenta ver o Miguel uma vez por mês quando consegue. Uma vez por mês, ele tem direito a uma visita por semana, mas aparece quando quer. Da última vez, chegou 2 horas atrasado e passou o tempo todo no telefone resolvendo uns trabalhos freelance. Marina balançou a cabeça. Miguel nem faz questão quando ele vai embora. É triste, mas é a realidade. O interfone tocou, interrompendo a conversa. Marina se despediu da mãe e foi atender. Era o porteiro avisando que tinha uma encomenda para ela. Pode subir, por favor. Minutos depois, um entregador aparecia na porta com um buquê de flores gigantesco. Marina Silva? Sou eu. Entrega para a senhora. Marina pegou o buquê curiosa. O cartão dizia: parabéns pelo sucesso merecido. Você é inspiração para todas nós, suas clientes e amigas. Era assinado por Patrícia, Cláudia e mais 5 mulheres para quem ela havia feito projetos nos últimos meses. Olha só, Miguel. As pessoas estão orgulhosas da sua mãe. Miguel babava no próprio babador, sorrindo para as flores coloridas. Marina estava arrumando o buquê em um vaso quando o telefone tocou. Marina, aqui é a Fernanda, da revista Casa em Design. Você tem um minuto? Claro. Obrigada pela matéria linda que vocês fizeram. Imagina, foi um prazer. Marina, estou ligando porque recebemos várias ligações de leitores querendo conhecer seu trabalho. Você teria interesse em escrever uma coluna mensal para a revista? Seria sobre arquitetura residencial com foco em famílias. Marina quase derrubou o telefone. Uma coluna mensal? Seria paga, claro. R$ 1.000 por coluna, mais a visibilidade para seus projetos. O que acha? Eu aceito, claro que aceito. Perfeito. Posso passar na sua casa amanhã para conversarmos sobre os detalhes? Depois de desligar, Marina pegou Miguel no colo e dançou pela sala. Meu amor, sua mãe vai ser colunista de uma revista. Você acredita nisso? Miguel riu achando graça na empolgação da mãe. Marina estava no auge da felicidade quando a campainha tocou. Pensando que fosse Dona Helena, que havia prometido passar para ver a revista, abriu a porta sorrindo. Era Eduardo. Ele estava diferente. Mais magro, com barba por fazer, roupas amarrotadas. Nada a ver com o homem impecavelmente vestido que ela havia conhecido. Marina, ele disse, sua voz cansada. Posso entrar? Marina hesitou instintivamente, segurando Miguel com mais força. Eduardo, você deveria ter avisado que vinha. Eu sei, desculpa. É que eu vi a matéria da revista e... Ele olhou para o chão. Eu precisava falar com você. Se é sobre o Miguel, ele está bem, crescendo, saudável. Não é só sobre ele, é sobre nós. Marina sentiu um cansaço familiar. Eduardo, não há nós há mais de 8 meses. Marina, por favor, 5 minutos. Deixa eu entrar e explica o que aconteceu comigo nesse tempo todo. Marina olhou para ele. Realmente olhou. Viu um homem quebrado, diferente do homem arrogante que havia trazido a amante para dentro da casa deles. Mas também viu algo que a incomodou. Esperava que ela sentisse pena, que a vulnerabilidade dele despertasse nela o instinto de cuidar que sempre teve. Tudo bem, ela disse finalmente. 5 minutos. Mas Miguel fica comigo. Eduardo entrou no apartamento e olhou ao redor surpreso. O espaço pequeno estava aconchegante, cheio de vida. Plantas, livros, desenhos nas paredes, brinquedos do Miguel organizados em um canto. Está bonito aqui, ele disse. Obrigada. Marina, eu queria pedir desculpas. Por tudo. Eu estraguei nossa família, estraguei nossa vida e agora estou pagando por isso. Marina se sentou na poltrona, ainda segurando Miguel. Eduardo, eu aceito suas desculpas.
Mas se você veio aqui esperando que isso mude alguma coisa entre nós, você vai se decepcionar. Não seria possível tentarmos de novo, pela nossa família? Marina olhou para ele por um longo momento. Eduardo, quer saber qual foi a diferença entre nós dois quando tudo desmoronou? Quando você perdeu tudo, você desistiu. Quando eu perdi tudo, eu construí uma vida nova. Você está aqui pedindo para voltar ao passado. Eu estou vivendo o futuro. Eduardo baixou a cabeça. Então não tem jeito mesmo. Não tem. Mas Eduardo... Ele levantou os olhos. Se você quiser ser um pai de verdade para o Miguel, essa porta sempre vai estar aberta. Só como pai. Nada mais. Depois que ele saiu, Marina olhou para Miguel, que observava tudo com seus olhos curiosos. Sabe, meu amor, sua mãe aprendeu uma coisa importante hoje. Perdão não significa volta. Significa paz. E pela primeira vez desde a separação, Marina se sentiu realmente livre do passado. O auditório do Centro Cultural estava lotado. Marina observava as mulheres que ocupavam todas as cadeiras, algumas com bebês no colo, outras claramente grávidas, muitas com aquela expressão de quem carrega o peso de decisões difíceis. Ela ajustou o microfone e respirou fundo. Boa tarde. Meu nome é Marina Silva, sou arquiteta, mãe solteira, e há 1 ano minha vida desmoronou completamente. O silêncio no auditório era absoluto. Algumas mulheres se inclinaram para a frente interessadas. Há 1 ano e meio eu estava casada há 8 anos. Tinha uma casa linda, um marido que eu amava e finalmente havia conseguido engravidar depois de 6 anos de tratamentos. Eu achava que minha vida estava completa. Marina fez uma pausa, olhando para as faces atentas. 3 dias depois que meu filho nasceu, meu marido me pediu o divórcio. Trouxe a amante para dentro da nossa casa, na frente da minha sogra, enquanto eu ainda estava com os pontos da cesariana. Um murmúrio percorreu o auditório. Algumas mulheres balançaram a cabeça, reconhecendo a dor. Eu poderia ter ficado amargurada. Poderia ter passado o resto da vida reclamando do que ele fez comigo. Mas eu tinha um bebê nos braços que precisava de mim inteira, não quebrada. Na primeira fila, Dona Helena sorria orgulhosa, segurando Miguel no colo. O bebê, agora com 10 meses, observava tudo com curiosidade. Vocês sabem o que eu fiz? Peguei um caderno velho e comecei a anotar tudo. Cada humilhação, cada dificuldade, cada pequena vitória. Não para guardar rancor, mas para não esquecer de onde eu vinha e para onde eu queria ir. Marina clicou no controle remoto, e uma foto do seu antigo apartamento de 40 metros quadrados apareceu na tela atrás dela. Este era o meu primeiro lar como mãe solteira. 40 metros quadrados, um berço usado, uma mesa que servia de escritório de arquitetura durante o dia e mesa de jantar à noite. Clicou novamente. A tela mostrou a foto de uma casa moderna, com jardins integrados e muita luz natural. E este é o projeto que me colocou na capa da revista Casa em Design no mês passado, 6 meses depois de me mudar para aquele apartamento pequeno. O auditório explodiu em aplausos. Marina esperou o silêncio voltar. Mas eu não estou aqui para falar sobre sucesso profissional. Estou aqui para falar sobre algo muito mais importante. Como eu aprendi a não precisar de perdão para seguir em frente. Uma mulher na terceira fila levantou a mão. Marina, você perdoou seu ex-marido? Marina sorriu. Essa é a pergunta que todo mundo faz. E a resposta é, eu não sei. Eu parei de me preocupar com isso. Como assim? Eu descobri que ficar esperando sentir perdão era só outra forma de manter minha vida em função dele. Perdoar ou não perdoar ainda era sobre ele, sobre o que ele fez comigo. Marina se afastou do púlpito, caminhando mais próxima à plateia. Então eu decidi que minha vida seria sobre mim e sobre meu filho, sobre o que nós íamos construir juntos. Uma jovem grávida no fundo do auditório levantou a mão. Mas você não ficou com medo de criar seu filho sozinha? Morri de medo, todos os dias. Mas sabe o que eu descobri? Medo é só medo. A gente pode ter medo e agir mesmo assim. Marina sorriu. Meu filho hoje tem 10 meses. Ele deu os primeiros passos semana passada, no meu escritório novo enquanto eu trabalhava em um projeto. Sabe o que ele fez depois? Riu e tentou de novo. O auditório riu junto com ela.
Crianças não sabem que algumas coisas são impossíveis. Eu aprendi com meu filho que adultos também podem esquecer que algumas coisas são impossíveis. Uma mulher na segunda fila se levantou. Marina, seu ex-marido tenta se aproximar de vocês? Marina hesitou por um momento. Ele tenta, mas eu estabeleci limites claros. Ele pode ser pai do Miguel, mas não pode mais ser uma fonte de instabilidade na nossa vida. Miguel precisa de consistência, não de promessas quebradas. E se ele mudasse de verdade? Então eu ficaria feliz por ele. Mas a minha vida não depende mais das escolhas dele. Eu construí uma vida que funciona independentemente do que ele faça ou deixe de fazer. Uma mulher mais velha se levantou. Marina, qual é o seu conselho para uma mulher que está vivendo o que você viveu? Marina voltou para o púlpito e olhou para Miguel, que batia palminhas no colo de Dona Helena. Primeiro, anote tudo, cada dificuldade, cada superação. Vocês vão ficar surpresas com o quanto são capazes. Segundo, não esperem estar prontas para agir. Ninguém nunca está completamente pronta. Terceiro, encontrem uma coisa que vocês fazem bem e façam melhor ainda. Para mim foi arquitetura. Para vocês, pode ser qualquer coisa. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Mas o mais importante, não construam uma vida nova para provar nada para ninguém. Construam porque vocês e seus filhos merecem uma vida plena, feliz e estável. Construam porque vocês são mais fortes do que imaginam. O auditório se levantou em aplausos. Marina sentiu os olhos marejarem. 1 ano antes, ela estava chorando sozinha no hospital. Agora, estava inspirando outras mulheres a encontrar sua própria força. Depois da palestra, enquanto cumprimentava as mulheres que faziam fila para conversar com ela, Marina percebeu que havia encontrado algo que não esperava. Propósito. Mãe, ela sussurrou para Miguel quando finalmente o pegou no colo. Acho que a gente vai ajudar muitas pessoas. Miguel sorriu e agarrou seu colar como se concordasse completamente. Dona Helena se aproximou, os olhos brilhando de orgulho. Marina, você foi perfeita. Sua mãe ficaria tão orgulhosa. Ficaria? Ela está orgulhosa, tenho certeza. Marina olhou ao redor do auditório, vendo mulheres conversando entre si, trocando experiências, criando uma rede de apoio. Dona Helena, acho que encontrei minha missão. Qual? Mostrar para outras mulheres que é possível reconstruir, que é possível ser feliz depois da tempestade. E naquele momento, Marina soube que sua história estava apenas começando. O café da livraria estava movimentado naquela tarde de sábado. Marina folheava uma revista de decoração, enquanto Miguel brincava no chão ao seu lado com alguns blocos de madeira coloridos. Aos quase 12 meses, ele já engatinhava por toda parte e havia se tornado sua companhia constante nos fins de semana. Marina? Ela levantou os olhos e quase derrubou a xícara. Camila estava ali, parada ao lado da mesa, muito diferente da mulher arrogante que havia conhecido 1 ano antes. Estava mais magra, o cabelo loiro agora com raízes aparentes, e usava roupas simples, sem as marcas de grife de antes. Camila. Marina não conseguia esconder a surpresa. Oi? Posso me sentar? Só por 1 minuto? Marina hesitou, mas acenou para a cadeira vazia. Miguel olhou para a mulher desconhecida com curiosidade. Depois voltou sua atenção para os brinquedos. Ele está lindo, Camila disse, observando o menino. Cresceu muito. Obrigada. Um silêncio desconfortável se instalou entre elas. Camila mexia nervosamente com a alça da bolsa simples que carregava. Marina, eu sei que você não tem motivo nenhum para me escutar, mas eu precisava falar com você. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que eu fiz com você, com sua família. Camila respirou fundo. Eu queria pedir desculpas. Marina a observou por um momento. Havia algo diferente na voz de Camila, uma vulnerabilidade que não estava lá antes. Por quê? O que mudou? Tudo mudou. Camila sorriu amargo. Descobri o que é ser abandonada quando você mais precisa de alguém. Descobri o que é não ter dinheiro para pagar o aluguel. Descobri o que é ser descartada quando você não serve mais. Miguel engatinhou até Marina e se apoiou em sua perna tentando se levantar.
Ela o pegou no colo automaticamente, oferecendo-lhe um pedaço de biscoito. Camila, eu sinto muito pelo que você passou, mas... Não, deixa eu terminar. Por favor. Camila se inclinou para a frente. Marina, quando eu estava com Eduardo, eu achava que você era fraca. Achava que você se agarrava a um homem que não te queria por comodismo, por medo de ficar sozinha. Marina sentiu a raiva familiar subir, mas se manteve calma. Eu estava errada, Camila continuou. Completamente errada. Você não era fraca. Você era leal. Você amava de verdade. E eu destruí isso porque podia. Camila, deixa eu falar, por favor. Depois você nunca mais vai ter que me ver na vida. Camila limpou os olhos com as costas da mão. Quando o Ricardo me deixou, eu entendi tudo. Entendi o que você sentiu quando Eduardo te abandonou. Entendi a humilhação, o desespero, a sensação de que o chão desapareceu debaixo dos seus pés. Marina olhou para Miguel, que observava Camila com curiosidade infantil, alheio à tensão do momento. Eu vi a matéria sobre você na revista, Camila continuou. Vi como você reconstruiu sua vida, como está criando seu filho, como virou referência na sua área. E eu pensei, essa mulher é tudo que eu não soube ser. Camila, eu não sei o que você quer que eu diga. Eu não quero que você diga nada. Eu só queria que você soubesse que eu reconheço o que fiz. Eu destruí uma família, machuquei uma mulher que não me fez nenhum mal e contribuí para um homem abandonar o próprio filho. Camila se levantou. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço. Só queria que você soubesse que eu sei quem é a pessoa melhor entre nós duas. Marina ficou em silêncio por um momento, processando o que havia escutado. Camila, senta. Não precisa, Marina. Eu já disse o que vim dizer. Senta. Por favor. Camila hesitou, mas obedeceu. Você está certa sobre uma coisa, Marina disse finalmente. Você me machucou. Muito. Você apareceu na pior fase da minha vida e conseguiu torná-la ainda pior. Camila baixou a cabeça. Mas sabe o que mais? Você também me libertou. Camila levantou os olhos, surpresa. Se Eduardo não tivesse me mostrado quem ele realmente era naquele momento, eu teria passado a vida inteira casada com um homem que não me merecia. Eu teria criado meu filho em uma casa cheia de mentiras. Marina ajeitou Miguel no colo. Você me forçou a descobrir quem eu realmente era quando não tinha mais ninguém para me definir. Marina, não estou dizendo que te perdoo, não sei se perdoo. Mas estou dizendo que você não conseguiu me destruir. Na verdade, você me ajudou a me encontrar. Miguel começou a ficar inquieto. Então Marina se levantou. Camila, eu espero que você consiga reconstruir sua vida também. Todo mundo merece uma segunda chance para ser uma pessoa melhor. Obrigada, Camila murmurou, por me escutar, por não me odiar mais do que eu já me odeio. Ódio é um sentimento muito pesado para carregar junto com um bebê e uma carreira, Marina sorriu. Não sobra espaço na bagagem. Quando Marina saiu da livraria empurrando o carrinho de Miguel pela calçada, ela se sentia estranhamente leve. Não era perdão o que sentia por Camila. Ainda não. Mas era algo parecido com compreensão. Sabe, Miguel, ela disse para o filho que observava o movimento da rua com interesse, às vezes as pessoas que mais nos machucam são as que mais nos ensinam sobre nossa própria força. Miguel bateu palminhas, como se concordasse, e Marina riu. Vamos para casa, meu amor. Temos uma vida linda esperando por nós. E pela primeira vez desde a separação, Marina se sentiu realmente em paz com o passado. Não porque havia perdoado tudo, mas porque havia entendido que sua felicidade não dependia mais de resolver as questões com quem a havia magoado. Sua felicidade dependia apenas dela mesma e do menino que sorria para ela do carrinho, confiando completamente em seu amor e sua força. Mamãe em casa! Miguel apontou para o desenho que Marina acabara de terminar, suas palavrinhas ainda meio enroladas, mas perfeitamente compreensíveis para ela. Isso mesmo, meu amor. Esta é a nossa casa nova. Marina sorriu, observando o projeto que havia consumido suas noites nas últimas semanas. Não era um trabalho para cliente, era para eles. Após 18 meses morando no apartamento pequeno, Marina havia finalmente juntado dinheiro suficiente para dar entrada em um terreno. Não era grande,
Não era no melhor bairro, mas era deles. E ela projetaria cada centímetro com o carinho de quem estava construindo não apenas uma casa, mas um lar definitivo. Olha aqui, Miguel, ela disse, pegando-o no colo e apontando para o desenho. Este vai ser o seu quarto, com uma janela grande para você ver as árvores. E aqui vai ser o escritório da mamãe, bem pertinho da sala, para eu poder trabalhar e ficar de olho em você. Miguel tocou o papel com curiosidade, deixando pequenas marquinhas com os dedinhos ainda sujos de tinta guache. Marina, posso entrar? Dona Helena apareceu na porta carregando uma sacola que cheirava a comida caseira. Claro, Dona Helena. Trouxe almoço de novo? Trouxe. Você anda trabalhando demais, precisa se alimentar direito. A sogra se aproximou da mesa e observou o projeto. Nossa, Marina, que coisa linda! É a casa para vocês? É. Consegui fechar a compra do terreno na semana passada. Marina não conseguia esconder o orgulho na voz. Vai ser pequena, mas funcional. 2 quartos, escritório integrado com a sala, cozinha americana e um jardinzinho nos fundos para o Miguel brincar. Dona Helena estudou o desenho com atenção. Marina, isso aqui está perfeito. Cada detalhe pensado com tanto carinho. Passei 1 ano e meio sonhando com essa casa, Dona Helena. Todas as noites, depois que Miguel dormia, eu desenhava um pedacinho. Mudava, melhorava, adaptava. Miguel começou a ficar inquieto. Então Marina o colocou no chão com alguns brinquedos. O menino, agora com 14 meses, caminhava com segurança e falava várias palavras. E o Eduardo sabe? Dona Helena perguntou. Marina suspirou. Essa era uma conversa que sabia que teria que ter em algum momento. Ainda não contei. Mas vai ter que saber, né? O Miguel vai se mudar. Como ele está reagindo às visitas? Melhor. Está mais presente, mais pontual. Acho que perder o emprego e a Camila o fez repensar algumas prioridades. Marina organizou os desenhos na mesa. Mas ainda é inconsistente. 2 semanas atrás, ele não apareceu porque tinha uma entrevista de emprego. Miguel ficou esperando na janela. Dona Helena balançou a cabeça. Meu filho ainda não entendeu que ser pai não é algo que você faz quando sobra tempo. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Marina a atendeu com sua voz profissional habitual. Marina Arquitetura, boa tarde. Marina, aqui é a Júlia, do programa Mulheres de Sucesso da TV Cultura. Tudo bem? Marina piscou surpresa. Tudo bem, sim. Em que posso ajudá-la? Gostaríamos de fazer uma matéria sobre você para nosso programa. A história da arquiteta que reconstruiu a vida depois da separação e hoje é referência em projetos residenciais. Você teria interesse? Uma matéria na TV? Isso. Seria filmado na sua casa atual e também acompanharíamos você em algumas consultas com clientes. A ideia é mostrar como você concilia maternidade e carreira de forma independente. Marina olhou para Miguel, que brincava tranquilamente no chão, e depois para os desenhos da casa nova espalhados pela mesa. Quando seria? Semana que vem, se for possível. Sabemos que você é uma mulher ocupada. Depois de acertar os detalhes e desligar, Marina ficou olhando para o telefone, ainda processando o que havia acontecido. O que foi? Dona Helena perguntou. Vão fazer uma matéria sobre mim na TV, no programa Mulheres de Sucesso. Marina, que maravilha! Dona Helena pegou Miguel no colo, que riu com a animação da avó. Você merece todo esse reconhecimento. Marina sorriu, mas uma preocupação a atingiu. Dona Helena, será que é uma boa ideia? E se o Eduardo não gostar da exposição? E se isso afetar a guarda do Miguel? Marina, você não fez nada de errado. Você reconstruiu sua vida com dignidade, criou seu filho com amor, construiu uma carreira respeitada. Do que você tem medo? Não sei. Talvez de parecer que estou me exibindo, ou de dar a impressão de que não precisei da ajuda de ninguém. Mas você não se exibiu. Você trabalhou duro e sobre a ajuda... Dona Helena se sentou ao lado dela. Marina, aceitar ajuda quando precisou e conseguir caminhar com as próprias pernas, depois não diminui sua conquista. Aumenta. Marina olhou para Miguel, que agora tentava rabiscar no papel com um lápis grande demais para suas mãozinhas. Sabe o que mais me assusta, Dona Helena? É que às vezes eu olho para tudo isso, o sucesso profissional, a casa nova, o Miguel crescendo saudável, e penso, será que mereço tanta coisa boa? Marina Silva,
Dona Helena falou com firmeza. Você passou 6 anos tentando engravidar. Foi abandonada 3 dias depois do parto. Se mudou para um apartamento minúsculo com um bebê recém-nascido, trabalhou amamentando, construiu uma carreira do zero. Se alguém neste mundo merece coisas boas, é você. Marina sentiu os olhos marejarem. Obrigada, Dona Helena, por tudo, por ter ficado do meu lado quando eu mais precisei. Filha, você é mais minha filha que nora. E Miguel é meu neto do coração. Dona Helena apontou para os desenhos. Agora me conta mais dessa casa nova. Quando começam a construção? Mês que vem, em 6 meses, nós estaremos morando na nossa própria casa, Miguel. Miguel levantou os olhinhos dela e sorriu, como se entendesse perfeitamente a importância do momento. Casa, ele repetiu, e depois voltou para seus rabiscos. Marina riu, abraçando o filho. Isso mesmo, meu amor. Nossa casa, construída com muito amor e muita luta. E pela primeira vez desde que tudo começou, Marina se permitiu sonhar não apenas com sobreviver, mas com prosperar. A campainha tocou exatamente às 8 da noite, no horário combinado. Marina verificou pelo olho mágico e suspirou ao ver Eduardo do outro lado, vestindo um terno novo e carregando flores. Havia algo diferente nele, parecia mais cuidado, mais determinado. Eduardo, ela disse ao abrir a porta sem muito entusiasmo. Oi, Marina. Trouxe isso para você. Ele estendeu o buquê de rosas brancas. Posso entrar? Marina hesitou, mas acenou que sim. Miguel estava dormindo há 1 hora, então pelo menos não haveria interrupções na conversa que ela já imaginava que seria difícil. Eduardo, se você veio para a visita com o Miguel, ele já está dormindo. Você chegou no horário que combinamos, mas... Não vim só para ver o Miguel. Eduardo a interrompeu. Vim falar com você. Marina colocou as flores em um vaso, mais por educação que por apreciação. Sobre o quê? Sobre nós, sobre nossa família. Eduardo, nós já conversamos sobre isso. Não há mais nós. Marina, me escuta. Por favor. Eduardo se aproximou, e ela pode sentir o perfume novo que ele usava. Eu mudei, de verdade dessa vez. Consegui um emprego fixo. Estou morando sozinho. Terminei terapia. Terapia? 6 meses de análise. Para entender por que eu fiz o que fiz, por que estraguei tudo. Eduardo pegou as mãos dela que Marina retirou imediatamente. Marina, eu descobri que nunca soube amar direito. Eu confundia amor com posse, confundia lealdade com fraqueza. Marina se afastou, criando distância física entre eles. Eduardo, fico feliz que você esteja se conhecendo melhor, mas isso não muda nada entre nós. Como não muda? Marina, eu sou o pai do Miguel. Nós formamos uma família. Pessoas se separam e voltam o tempo todo. Algumas pessoas, Eduardo, nós não. Eduardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso ensaiado. Marina, eu sei que errei. Sei que te machuquei de uma forma imperdoável, mas eu te amo. Sempre amei. Só demorei para perceber isso. Marina o observou por um longo momento. Havia algo performático na fala dele, como se estivesse representando o papel de homem arrependido. Eduardo, você me ama agora? Ou você ama a ideia de ter de volta o que perdeu? Eu te amo, Marina. Amo nossa família, amo a vida que tínhamos. A vida que tínhamos? Marina riu sem humor. Eduardo, você lembra da vida que tínhamos? Eu dependente, frustrada, vivendo em função dos seus horários e das suas necessidades. Você distante, insatisfeito, já planejando sua saída. Não era assim. Era exatamente assim, Eduardo. E sabe como eu sei? Porque agora eu sei como é viver diferente. Marina se dirigiu para a janela, observando o movimento da rua. Eu sei como é acordar de manhã animada para trabalhar. Sei como é tomar decisões sem precisar pedir permissão. Sei como é ser respeitada pelo que faço, e não apenas tolerada. Marina, mas nós podemos ser diferentes agora. Eu mudei, você mudou. Podemos construir algo novo juntos. Marina se virou para ele, e havia uma serenidade em seus olhos que Eduardo não reconhecia. Eduardo, eu vou te fazer uma pergunta muito honesta. Você quer voltar comigo porque me ama ou porque não conseguiu construir uma vida melhor que a que tinha? Como assim? A Camila te deixou. Você perdeu o emprego.
Você está morando sozinho, pagando aluguel, cuidando das próprias roupas, fazendo sua própria comida. Marina se aproximou dele. Eu não sou mais a mesma mulher que ficava em casa esperando você chegar. Eu tenho uma carreira, clientes que dependem de mim, compromissos profissionais. Você realmente quer uma parceira independente ou quer de volta a mulher que cuidava de tudo para você? Eduardo ficou em silêncio, processando a pergunta. Eduardo, na semana passada saiu uma matéria sobre mim na TV. Você assistiu? Assisti, ele admitiu. E o que você sentiu? Orgulho da mãe do seu filho ou incômodo por eu ter sucesso sem você? Eduardo desviou o olhar e Marina teve sua resposta. Eu pensei assim mesmo, ela murmurou. Eduardo, você não quer Marina arquiteta, palestrante, mulher independente. Você quer Marina dona de casa, disponível, previsível. Isso não é verdade, Marina. Eu admiro seu sucesso. Admira, mas não quer dividir a vida com ele. Marina suspirou. Eduardo, nós não damos mais certo. Não porque você é uma pessoa ruim, ou porque eu sou rancorosa. Simplesmente porque nos tornamos pessoas diferentes, que querem coisas diferentes da vida. Eduardo se aproximou novamente. Marina, e se eu provar que posso me adaptar? E se eu mostrar que consigo apoiar sua carreira? Eduardo, escuta o que você está falando. Você está negociando para me ter de volta. Amor não se negocia. Amor acontece naturalmente ou não acontece. Então você não sente mais nada por mim? Marina olhou para ele por um longo momento. Eu sinto carinho. Sinto gratidão por você ter me dado o Miguel. Sinto até mesmo esperança de que você seja feliz. Mas amor? Amor romântico? Não, Eduardo. Isso morreu há muito tempo. Eduardo baixou a cabeça. Então realmente não tem jeito. Não tem. Mas, Eduardo, isso não é ruim. Nós dois merecemos ser amados de verdade, não por conveniência ou nostalgia. E o Miguel? Como fica nossa família? Miguel tem uma família. Tem uma mãe que o ama incondicionalmente e um pai que está aprendendo a ser presente. Não precisa ser uma família tradicional para ser uma família real. Eduardo assentiu lentamente. Então eu posso continuar vendo ele? Claro que pode. Você é o pai dele. Mas nos termos que estabelecemos, visitas regulares, responsabilidade, consistência. Tudo bem. Quando Eduardo foi embora, Marina se sentou na sala e olhou para as flores que ele havia trazido. Eram bonitas, caras, escolhidas com cuidado, mas não despertaram nela nenhuma emoção especial. Ela pegou seu caderno de anotações e escreveu na última página. Hoje eu disse não ao passado. Definitivamente. E pela primeira vez, isso não me deixou triste. Me deixou livre. Fechou o caderno e foi verificar Miguel, que dormia tranquilamente no berço. Amanhã começariam a construção da casa nova, e ela queria acordar cedo para acompanhar os primeiros trabalhos. Boa noite, meu amor, ela sussurrou beijando a testa do filho. Amanhã começamos nossa vida nova de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, Marina dormiu sem sonhar com o passado, apenas com o futuro que estava construindo com as próprias mãos. O sol mal havia nascido quando Marina chegou ao terreno, carregando Miguel no colo e uma garrafa térmica de café. A obra começaria oficialmente naquele dia, e ela não perderia nenhum minuto do processo. Havia esperado tanto por esse momento que queria gravar cada detalhe na memória. Olha, meu amor, ela disse para Miguel apontando para o terreno limpo e nivelado. Aqui vai ser a nossa casa. Nossa mesmo. Miguel, agora com 16 meses, observava tudo com curiosidade, balbuciando palavras que só Marina conseguia entender completamente. Ele apontou para uma máquina parada no canto do terreno e gritou: "Máquina grande!" Isso mesmo, é uma máquina grande. Ela vai ajudar a construir nossa casa. Marina havia dormido pouco na noite anterior, revisando pela milésima vez os projetos, conferindo se todos os detalhes estavam corretos. Não era apenas uma casa que estava sendo construída, era a materialização de 2 anos de reconstrução, de luta, de sonhos que quase foram destruídos. Bom dia, Marina. Seu Antônio, o mestre de obras, chegou com sua equipe. Pronta para começar? Mais que pronta, seu Antônio. Estou esperando por esse dia há muito tempo. Então vamos começar pelo alicerce. Como a senhora sempre fala, a base sólida é fundamental.
Marina sorriu. Durante os meses de planejamento, ela e seu Antônio haviam desenvolvido uma parceria baseada na filosofia de que construir uma casa era como construir uma vida. Cada etapa precisava ser sólida antes de passar para a próxima. Mamãe, descer, Miguel pediu, tentando escorregar do colo dela. Não, meu amor. Aqui tem muita poeira e ferramentas perigosas. Vamos assistir de longe. Marina se posicionou num local seguro, mas com visão privilegiada de toda a obra. Havia trazido uma cadeira dobrável e alguns brinquedos para Miguel. Planejava passar a manhã inteira ali, supervisionando cada movimento. Marina, uma voz familiar a fez se virar. Era Cláudia, carregando um buquê de flores e um sorriso enorme. Cláudia, que surpresa! Você não achava que eu ia perder o primeiro dia da obra da minha amiga mais corajosa, né? Cláudia abraçou Marina com carinho. Vim abençoar esse início e torcer para que tudo dê certo. Obrigada por ter vindo. Sério, isso significa muito para mim. Marina, você sabe que eu me sinto parte dessa história toda, né? Quando você me ligou há 2 anos desesperada para voltar a trabalhar, eu nunca imaginei que chegaria até aqui. Miguel estendeu os bracinhos para Cláudia, que o pegou no colo imediatamente. Oi, Miguel, você vai ter uma casa linda, sabia? Sua mãe é uma arquiteta incrível. Casa, Miguel repetiu, uma das palavras que havia aprendido recentemente. Isso mesmo, uma casa nova para você e sua mãe. Marina observava a cena com o coração aquecido. Nos últimos 2 anos, havia aprendido a valorizar cada demonstração de carinho, cada gesto de apoio. Sua rede de amizades havia se transformado completamente. Agora, era formada por pessoas que a conheciam e respeitavam por quem ela realmente era. Marina, posso fazer uma pergunta indiscreta? Cláudia disse depois de um tempo observando os operários trabalhando. Claro. Você não sente falta de ter alguém para dividir esses momentos especiais? Marina pensou na pergunta por um momento. Você diz um companheiro? É. Sabe, Cláudia, 2 anos atrás eu me sentia incompleta sem Eduardo. Achava que precisava de um homem para me definir, para dar sentido à minha vida. Marina pegou Miguel de volta no colo. Hoje eu sei que estou completa. Tenho meu filho, minha carreira, meus amigos. Se aparecer alguém que sombre a minha vida, ótimo. Mas não preciso mais de ninguém para me sentir realizada. E se Eduardo tentasse voltar? Já tentou, semana passada. Sério? E o que você disse? Disse não. Marina sorriu. Sem drama, sem mágoa. Apenas não. Nós não somos mais compatíveis. Cláudia olhou para ela com admiração. Marina, você mudou tanto. 2 anos atrás você era uma mulher quebrada, desesperada. Hoje você é uma mulher segura, independente, realizada. Não mudei, Cláudia. Eu me encontrei. Descobri quem eu sempre fui por baixo de todas as camadas de insegurança e dependência. Seu Antônio se aproximou naquele momento com um sorriso largo. Marina, quer dar a primeira pasada? É tradição. Marina entregou Miguel para Cláudia e pegou a pá que ele oferecia. Posicionou-se ao lado da primeira vala que seria escavada e respirou fundo. Esse é o primeiro tijolo da nossa nova vida, Miguel, ela disse para o filho. Quando você for grande, vai saber que sua mãe construiu nossa casa com as próprias mãos. Ela afundou a pá na terra e os operários aplaudiram. Era um gesto simbólico, mas Marina sentiu como se fosse o momento mais importante da sua vida. Pronto, ela disse, devolvendo a pá. Agora é oficial. A casa está começando. Marina, Cláudia disse com os olhos marejados, eu estou tão orgulhosa de você. Tão orgulhosa de ter uma amiga como você. Obrigada, Cláudia, por tudo. Por ter acreditado em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Miguel bateu palminhas, como se entendesse a importância do momento, e Marina o beijou na bochecha. Vamos construir uma vida linda, meu amor. Uma vida nossa, feita com muito amor e muito trabalho. Enquanto observava os operários começarem a escavar, Marina pensou em como era estranho a felicidade. 2 anos antes, ela achava que felicidade era estar casada, ter uma casa bonita, cumprir um papel social. Hoje descobrira que felicidade era muito mais simples. Era ter paz, propósito e pessoas que amava ao seu lado. Sabe o que é o mais bonito dessa história toda?
Ela disse para Cláudia: "O quê? Que eu não estou construindo essa casa para provar nada para ninguém. Estou construindo porque eu e Miguel merecemos um lar bonito. Porque nós valemos esse investimento." E naquele momento, vendo o primeiro buraco sendo escavado na terra, Marina soube que havia chegado exatamente onde sempre deveria ter estado, no controle da própria vida. 6 meses depois, Marina estava na cozinha nova da casa, preparando o café da manhã, enquanto Miguel brincava no jardim que ela havia projetado especialmente para ele. A casa estava pronta há 3 semanas, e todos os dias ela acordava ainda surpresa por estar ali, no seu próprio lar. O telefone tocou, e ela atendeu enquanto mexia os ovos na frigideira. "Marina Arquitetura, bom dia." "Marina, aqui é a Beatriz, do Conselho Regional de Arquitetura. Como você está?" "Oi, Beatriz. Tudo bem. Em que posso ajudá-la?" "Na verdade, sou eu que tenho uma novidade para você. Você foi indicada para o Prêmio Arquiteta do Ano na categoria Responsabilidade Social." Marina quase derrubou a frigideira. "Como assim?" "Seu trabalho com projetos acessíveis para famílias de baixa renda, suas palestras sobre reconstrução pessoal e especialmente aquele projeto de casa popular que você doou para a família da Dona Maria, chamaram a atenção do júri." Marina se lembrou do projeto que havia feito gratuitamente no mês anterior. Dona Maria era uma mulher que havia perdido a casa em um incêndio e estava morando com os 3 filhos em um barraco de madeira. Quando Marina soube da história, não hesitou em oferecer seus serviços de graça. "Beatriz, isso é sério mesmo?" "Completamente sério. A cerimônia de premiação é no próximo mês. Você já pode se preparar para o discurso." "Discurso? Mas eu nem sei se vou ganhar." "Marina, entre nós, você é a favorita. Seu trabalho tem impacto social real e sua história pessoal é inspiradora." Depois de desligar, Marina ficou parada no meio da cozinha, ainda processando a informação. Miguel apareceu na porta correndo, com a camiseta suja de terra e um sorriso enorme. Mamãe, 2 anos depois, Marina subia ao palco do Centro de Convenções para receber o Prêmio Nacional de Arquitetura Social. O auditório estava lotado com mais de 1000 pessoas, e entre elas, na primeira fila, estavam Dona Helena segurando Miguel, agora com quase 4 anos, e sua mãe, que havia vindo especialmente para o evento. Este prêmio é dedicado a todas as mulheres que um dia se viram perdidas e descobriram que carregavam dentro de si uma força que nem imaginavam possuir. Marina disse ao microfone, sua voz firme e emocionada. A plateia se levantou em aplausos calorosos. Miguel, que até então observava tudo com curiosidade, começou a bater palminhas também, gritando "Mamãe!" do seu lugar na primeira fila. Marina sorriu, sentindo uma onda de amor e gratidão tomar conta dela. Nos últimos anos, sua vida havia tomado proporções que ela jamais imaginaria possível. Seu escritório agora empregava 5 pessoas. Ela havia escrito um livro sobre reconstrução pessoal que se tornou best-seller, e suas palestras lotavam auditórios por todo o país. "Quando eu tinha 32 anos, ela continuou, minha vida desmoronou completamente. Meu marido me abandonou 3 dias após o nascimento do nosso filho. Eu me mudei para um apartamento de 40 metros quadrados, com um bebê recém-nascido, sem perspectiva de futuro." O silêncio no auditório era absoluto. Pessoas se inclinavam para a frente, capturadas pela narrativa. "Hoje, meu filho Miguel está crescendo numa casa que eu projetei e construí com meu próprio dinheiro. Ele vê todos os dias uma mãe que trabalha com paixão, que constrói sonhos não apenas para si mesma, mas para centenas de famílias que precisam de um lar digno." Marina fez uma pausa, procurando os olhos de Miguel na plateia. "Eu não aprendi a perdoar completamente. Talvez nunca aprenda. Mas aprendi algo mais importante. Aprendi que não preciso do perdão para seguir em frente. Aprendi que posso construir uma vida plena sobre os escombros de outra vida que desmoronou." O auditório explodiu em aplausos novamente. Marina viu lágrimas nos rostos de muitas mulheres presentes. A verdadeira vitória não está em voltar ao que éramos antes. Está em descobrir quem podemos nos tornar depois da queda. Quando desceu do palco, Marina foi cercada por jornalistas e admiradores, mas seus olhos procuravam apenas uma pessoa.
Miguel correu em sua direção, tropeçando um pouco nos próprios pés na pressa. Mamãe ganhou! Ele gritou, pulando em seus braços. Ganhamos, meu amor! Nós ganhamos juntos! Dona Helena se aproximou com os olhos vermelhos de emoção. Marina, eu estou tão orgulhosa de ter visto você se transformar na mulher incrível que sempre foi. Obrigada, Dona Helena, por tudo, por ter ficado quando todos poderiam ter ido embora. Sua mãe também se aproximou, abraçando-a com força. Minha filha, você é um exemplo. Para mim, para outras mulheres, para seu próprio filho. Naquele momento, Marina viu uma figura conhecida se aproximar discretamente. Eduardo estava ali, vestido de terno, carregando um pequeno buquê de flores. Havia anos que ela não o via tão arrumado. Marina, ele disse quando chegou perto. Parabéns. Você merece todo esse reconhecimento. Obrigada, Eduardo. Papai! Miguel correu para os braços do pai, que o pegou com carinho genuíno. Oi, campeão, você viu como sua mãe é incrível? Miguel assentiu vigorosamente. Mamãe é a melhor do mundo. Eduardo olhou para Marina por um momento. Marina, eu queria te pedir desculpas, não pelas vezes que já pedi antes, mas porque agora eu realmente entendo o que perdi. Marina o observou calmamente. Eduardo, você não perdeu nada. Você escolheu um caminho, eu escolhi outro. Ambos crescemos, ambos aprendemos. O importante é que Miguel tem dois pais que o amam. Você se tornou alguém que eu nunca tive a inteligência de ver quando éramos casados. Eu sempre fui essa pessoa, Eduardo. Só precisava descobrir isso sozinha. Eduardo assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Miguel tem muita sorte de ter você como mãe. E eu tenho muita sorte de ter ele como filho. Mais tarde, quando voltaram para casa, Marina colocou Miguel para dormir e se sentou na varanda da casa que havia construído. A noite estava estrelada e uma brisa suave balançava as árvores do jardim. Dona Helena apareceu com 2 xícaras de chá. Pensando em quê? Ela perguntou, se sentando ao lado de Marina. Em como é estranha a vida. Há 5 anos eu achava que minha felicidade dependia de manter um casamento que já estava morto. Hoje, sei que a verdadeira felicidade é construir uma vida autêntica, mesmo que seja difícil. E agora? Quais são seus próximos sonhos? Marina sorriu, olhando para as estrelas. Quero expandir o projeto de casas populares. Quero que Miguel cresça sabendo que pode ser qualquer coisa que escolher. E quero continuar mostrando para outras mulheres que é possível renascer das próprias cinzas. E amor, não pensem em encontrar alguém? Se acontecer, ótimo. Mas agora, eu sei que não preciso de ninguém para me sentir completa. Eu já sou completa. Marina olhou pela janela do quarto de Miguel, vendo-o dormir tranquilamente. Sabe, Dona Helena, o maior presente que posso dar para meu filho não é uma casa bonita ou uma conta bancária gorda. É mostrar para ele que sua mãe é uma mulher que nunca desistiu de si mesma. E você conseguiu isso, Marina. Você venceu. Nós vencemos, Marina corrigiu. Eu, Miguel, você, todas as pessoas que ficaram do nosso lado. A vitória nunca é só nossa. Elas ficaram ali em silêncio por alguns minutos, contemplando a noite e saboreando a paz que havia se instalado definitivamente em suas vidas. Dona Helena, Marina disse finalmente, obrigada por ter me ensinado que família não é apenas laços de sangue. É quem escolhe ficar quando tudo desmorona. Obrigada a você, minha filha, por me ensinar que a força de uma mulher é a coisa mais bonita que existe neste mundo. Marina sorriu, sentindo uma gratidão imensa pela jornada que havia percorrido. Não havia sido fácil, mas havia valido cada lágrima, cada noite mal dormida, cada momento de incerteza. Porque no final ela não havia apenas sobrevivido, ela havia renascido mais forte, mais sábia, mais completa. E essa era a verdadeira vitória. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Rafael e Camila tenha tocado o coração de vocês, assim como nos inspirou a acreditar no poder das conexões genuínas. Se você se emocionou com este relato e quer continuar explorando histórias que nos lembram do valor da vida simples e das descobertas inesperadas, temos uma playlist especial esperando por você. Basta clicar à sua esquerda. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei
e compartilhar suas impressões nos comentários. Todos os dias, trazemos narrativas intensas, cheias de emoção e significado. Estamos ansiosos para ler o que você achou desta história.